Então, galerinha, vamos lá começar o nosso módulo avançado. Então, antes de começar o nosso módulo avançado, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que foi a negociação para desenvolver esse site institucional. Primeiramente, na negociação com o cliente, entramos em uma reunião e precisamos identificar qual que é o objetivo do cliente. Então, por exemplo, antes de você fechar um negócio, você tem que entender o objetivo. Por quê? Tem um site institucional e a landing page. Então, primeiro precisamos entender qual que é o produto do cliente. Nem reunião com o cliente já me passou a cor que ele queria, o objetivo que ele queria. Então, o cliente já deixou tudo mastigado para mim. Por quê? Porque o cliente em si, ele tem uma pessoa que faz o marketing digital dele, ele tem uma pessoa que faz social media da empresa dele. Então, ele já me passou mastigado o que ele precisa. Porém, se o cliente não tivesse, eu precisaria entender a diferença. Por exemplo, aqui o cliente em si, ele tem um plano mensalmente de boot de atendimento, correto? Onde eu posso direcionar para várias páginas, direciono aqui para as redes sociais. Agora, se o cliente está fornecendo um produto em si, ele quer capturar um lead, ele quer promover um evento, aí teria que conversar um desenvolvimento de uma landing page. Quer ver? Eu acho que eu tentei uma aqui, ó. A landing page, ela é diferente, tá? De um site institucional. Então, a gente primeiro precisa entender qual é o objetivo do cliente. Quando eu fechei esse negócio com o cliente, a gente fechou já um plano que vai ter manutenções. Por quê? Ele precisa de um site simples, com qualidade, que gera clientes para ele, porque ele vai impulsionar esse site. Porém, tem algumas outras estratégias que a gente vai estar trocando, a gente vai estar testando. Para quê? Para que quando for fazer um teste de impulsionamento da página dele, se não tiver trazendo resultado, a gente pode mudar algumas coisas, a gente pode melhorar algumas coisas. Então, eu fechei um pacote com ele que vai ter sim essa alteração do site conforme, né, é o resultado ali conforme o resultado ali dele do impulsionamento, tá? Então, como vocês podem ver, é uma página simples. Por quê? O objetivo é a pessoa entrar e falar, opa, eu quero um boot de atendimento. O objetivo desse site é um site simples para capturar leads, para capturar vendas. Então, o que acontece? O cara já é cliente, ele vai clicar em login. Se ele não é cliente, ele coloca teste grátis. Então, todos esses botões aqui, ó, foi pensado. Então, por exemplo, o cara só quer falar com suporte, ele já é cliente, ele já direciona para o suporte, ele quer iniciar agora, então ele já quer iniciar uma venda, ele não quer nem testar. Se ele já é cliente, ele já clica em login. Então, ele vai ver aqui os benefícios, né? Atendimento 24 horas, suporte técnico ali automático, integração de API. Às vezes o cliente quer fazer integração da API no CRM para atender automático, já analisar o nome do cliente, fazer vendas automático. E aqui tem 3 tipos de planos, né? Com alguns benefícios. Então, quem está procurando esse serviço já conhece, já sabe o que está procurando, entendeu? Aqui já vai colocar algumas dúvidas aqui. E o contato. Então, esse tipo de contato ele tinha que ter, porque às vezes o cliente está fazendo uma cotação, então ele preencheu em vários sites e quer que entre em contato. Então, realmente, a gente teve que deixar ele sim. Então, a gente vai iniciar um projeto, uma criação desse site, e o objetivo desse site é que você desenvolva o seu site. Você vai pegar as boas práticas que eu estou passando aqui e vai desenvolver o seu site em si. Porque como é um módulo mais avançado, você não precisa fazer a mesma coisa, copiar o mesmo site que eu estou fazendo. O ideal é você fazer outro site, mas baseando, né, no que você está entendendo aqui desse site. Então, esse website é um website com qualidade, tá? A gente tem ali boas práticas recomendadas, tem um SEO bacana, tem acessibilidade bacana. A acessibilidade em si, ela ficou um pouquinho aqui, ó, porque aqui depois quando você for desenvolver, você vai testando, vai olhando aqui e tudo mais e vai ajustando, tá? Ele tem uma cor que conforme o Google fala que não tem um contraste tão bom, né, para acessibilidade. Então eu poderia vir muito bem aqui e falar e oferecer para o meu cliente, falar, olha, a cor ele não tem um contraste tão bom. Então a gente pode vir aqui e colocar um verde, né, que seria, vamos supor, um verde aqui e um texto branco. Olha, aqui já passou. Poderia ser essa cor, só que o cliente não quer e também não tem necessidade, porque ficou uma acessibilidade bacana, então não precisamos. Então aqui tem algumas coisas aqui que você pode ir testando, pode ir ajustando depois que você desenvolver o seu website, tá? Então, além disso, além de fazer todas essas formas, vamos fazer a hospedagem desse domínio, vamos procurar ali um servidor para poder hospedar o site e tudo mais. Então, vamos fazer um projeto do zero ao avançado, ok? Então, galerinha, vocês que estão começando, nossa, eu vou ter que inventar, eu vou ter que saber como que funciona. Não. Primeiramente, o cliente já vai basear mais ou menos o que ele quer. Você vai dar algumas opções para ele, por exemplo, eu vou liberar para vocês algumas páginas do Figma, tá? Eu tenho outras páginas do Figma que provavelmente eu vou liberar para vocês, só que eu não mostrei aqui porque ela tem direitos comerciais nela, então eu vou ter que apagar, fazer modificações para mostrar para vocês. E aqui em detalhes de desenvolvimento, tá? Vai ser 10.
E o cliente, ele vai escolher, ele vai olhar aqui e falar, olha, o que eu gostaria? Eu gostaria de colocar esse menu. E aí você tá na reunião, você circula aquele que é esse menu. Ele gostaria de ter esse slide aqui, então ele pega esse slide. Aí ele já muda para cá que gostaria de ter esse cards aqui. E aqui ele queria que o plano fosse dessa forma aqui. E aí ele vai escolhendo, ele vai montando o site dele, né, e tudo mais. Por exemplo, aqui vocês podem ver que o cliente queria a pergunta aqui, só que ele não queria dessa forma, ele queria que a setinha ficasse de cá e tudo mais. Então a gente modificou aqui, ó, se a gente olhar aqui no nosso site, ó, tá vendo? Aqui, aqui, ó, cadê a página? O cliente queria o plano aqui também, então ele escolheu esse plano aqui, pediu para fazer modificações de cores e tudo mais. Fotos aqui eu vou trocar, tá? Essas fotos aqui eu coloquei, por exemplo, o web design dele já tá trabalhando para fazer uma foto do plano em si. Pode ser que eu mude isso aqui também, não sei. A gente tá finalizando aqui o site e depois que a gente finalizar, a gente fazer alguns ajustes e já vai testar, beleza? E então é isso aí, galera. Nas próximas aulas aí, vamos iniciar o nosso projeto do zero ao avançado e até a próxima.